Para celebrar os 30 anos de produção criativa e morando em Salvador, o cartunista e artista gráfico mineiro Cal Gomes promove uma exposição comemorativa entre hoje, 12 de dezembro, e 4 de fevereiro de 2024. Com o nome A Arte e o Humor Gráfico de Cal Gomes, 30 anos de Bahia, a exposição vai dedicar grande parte do espaço aos trabalhos de cartoons, charges e caricaturas publicados em importantes jornais, como é o caso do Jornal à Tarde, em que Cal é cartunista regular. O cartunista e artista gráfico Cal Gomes é nosso convidado e é com ele que a gente conversa agora. Um prazer receber o Sr. Cal. Seja bem-vindo. Tudo bom? Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes, primeiramente. Bom dia para todos os admiradores do Isso é Bahia. Ernesto, meu amigo. Jefferson. Tô sabendo, parece que não sei se o Levi vai participar. O Levi está acompanhando o nosso papo aí. Mas legal. Um abraço, saudações para ele aí. Está lá em Valença. O microfone é só ele sinalizar, a gente abre o microfone para ele. Legal demais. Levi é um parceiro aí do Jornal à Tarde sempre. E tem uma pessoa muito interessante que me contactou hoje de manhã, que é o Otto Freitas. Não sei se vocês conhecem. Demais. O Otto foi meu primeiro editor aqui, ele, o Tasso Franco, né, no Bahia Hoje, quando eu cheguei em 93. E ele me mandou uma mensagem, eu falei, opa, deixa eu mandar um post, um card aqui. Tomara que ele esteja ouvindo. Um abraço e saudações, Otto. Ele, engraçado que eu estava lembrando ali que o Otto me ensinou a dançar reggae, imagina. Eu, preto, chegando de BH. O reggae naquela época não tinha muita divulgação lá em BH, né? Eu não sei assim, sabia muita coisa sobre Bob Você Marley. É de BH mesmo? BH, torcedor do Galo. Torcedor do Galo, freguês, já fui muito sofredor, mas agora... Não, ficou boa. Mas rolou um link ali para poder fazer essa força. Essa conversa não, rapaz. Papo de perdedor, mal perdedor, mas meu galo tem um apelido de galo doido. Então, mas enfim, o Otto é um cara especial para mim, mandar um abraço para ele. E agora, depois disso também, eu aprendi muito sobre a Bahia com uma pessoa especial, que é o marinheiro, o mestre marinheiro da capoeira. A gente foi um dos primeiros amigos que eu fiz aqui na Bahia quando eu cheguei, né, depois que eu saí do jornal. E aí a gente andava muito ali no Pelourinho, né, nos bares de reggae e coisa e tal. Então foi natural para mim. Quando eu cheguei e vi um monte de caos lá dançando reggae, a gente já estava em casa. Assim. Agora, deixa eu te perguntar, Cal, antes de qualquer coisa, como é que você descreve a importância de celebrar 30 anos de produção criativa, você morando em Salvador durante esse tempo todo, agora com essa exposição, A Arte e o Humor Gráfico de Cal Gomes, 30 anos de Bahia. Massa. Mandar um beijo, primeiramente, também para Letícia, minha esposa, né? Jornalista também, ela deve estar acompanhando. Eu conversei muito sobre isso com ela, porque a gente acaba fazendo uma reflexão, assim, porque trabalhar nessa fase agora, que a maioria das pessoas passaram a trabalhar isoladas em casa, e algumas adquiriram até assim depois da pandemia, você acaba ficando muito introspectivo. E de uma certa forma eu voltei a ser aquele mineiro ainda, mesmo morando ali no Rio Vermelho, nativo, me considero nativo do Rio Vermelho. Então é um momento de celebração assim mesmo, né? Essa mostra que vai estar lá na Caixa Cultural é uma mostra que foi difícil selecionar tantos trabalhos, né? Eu tenho muitos trabalhos, né? Só que no jornal foram 15 anos e agora eu retomei mais uns 3, então tem 18 anos pelo menos. Então é muito desenho. Imagina. Então, assim, muitos desenhos bons, outros desenhos ruins que eu tenho até medo de olhar. Então eu passei por esse trauma, assim, de olhar essas coisas todas. E é impressionante como que isso faz você relembrar de muitos momentos, né? Principalmente aqui na redação do E você, o seu traço não se limita a questões da Bahia. Você fala de temas nacionais e internacionais. Sim. Também. Mas como é que a Bahia, em particular, influencia, inspira o seu trabalho, Cal? Você como cartunista, artista gráfico, tem algum elemento específico aqui da Bahia ou da cultura baiana que se reflete mais em suas criações? Eu acho que é difícil quantificar, enumerar assim esses fatores todos, mas essa coisa da minha condição de andar na rua mais tranquilo, eu digo tranquilo porque quando eu andava em Minas eu andava meio cinza, tem essa coisa de separação, assim, os pretos andam em determinados lugares, pelo menos era assim naquela minha época, e aqui não, aqui tem uma certa pluralidade assim,
mesmo que ainda exista muito essa coisa do racismo até aqui, outra coisa também que me estimula muito trabalhar aqui é a questão da visão política, assim. Recentemente mesmo, o Nordeste deu alavancou o Brasil praticamente, porque a gente viu que o Brasil estava separado, né? Nordeste, Sudeste. E aí, para mim, eu me senti muito bem estar aqui no Nordeste. Assim, e, além de tudo, também me fez cruzar o oceano, por exemplo, conhecer outros continentes com mais facilidade do que a montanha. A montanha me deixava muito fechado, né? E o máximo que poderia acontecer comigo se eu tivesse ficado lá em BH seria ir para São Paulo, Rio, aquela coisa estressante. E aqui tem uma qualidade de vida que você anda ali pelo Rio Vermelho, apesar do engarrafamento, essa coisa mal resolvida, porque está muito inchado, você consegue respirar aquela brisa. Apesar dos pesares, o melhor lugar do mundo é aqui, né? Não? Dá vontade, se você consegue sentir que você está em sintonia, né? E consegue navegar para mais longe, assim. Jefferson te perguntou sobre a sua conexão com as pautas, o que é assunto, porque você é um artista gráfico, mas você trabalha com notícia também. É um jornalista, mas também trabalha com notícia. O seu trabalho está absolutamente conectado com a redação, né? Mas o que te passa como... Assim, qual a sua impressão sobre o peso da linguagem visual e da ilustração, que não é exatamente uma novidade da imprensa, né? A gente... E Biagio Talento, que também já foi aqui da casa, tem um estudo interessante sobre o uso da ilustração na imprensa escrita, mas hoje, com a internet também, essa linguagem se expande, né? Sim. Como isso te bate, assim, o artista gráfico, ele é também, de certa forma, um pouco jornalista, quando ele está trabalhando num veículo como o Grupo à Tarde? Sim. Tem essa sintonia, né? De você, mesmo trabalhando no seu estúdio, como é o meu caso, você está o tempo inteiro atento ao noticiário, né? E, por exemplo, uma coisa que outro dia me aconteceu, que quase eu deixei passar, assim, foi essa coisa de... Eu notei no noticiário que não teve o devido valor ou alcance sobre os 150 anos do elevador Lacerda. E eu achei fantástico aquilo. Eu falei, opa, na edição de domingo vou aproveitar e vou fazer um desenho, um cartoon sobre esse assunto. E aí deu certo, assim, porque eu acho que ele não se perde. E aí eu fiz um desenho que não sei se os ouvintes tiveram a chance de visualizar esse desenho meu, que era, na verdade, um cartoon. Porque às vezes eu oscilo entre a charge, que é, você usa um perfil, uma personalidade política, e você usa também a coisa do cotidiano, que é, como eu falei, essa coisa de andar pelo Rio Vermelho, contemplativo. Isso me favorece. Então, o que eu pensei? Toda vez que eu olhava toda vez que eu me deparo com o elevador Lacerda, alguma coisa me vem na cabeça. E naquela coisa do deadline da edição de domingo, eu vi um canudo. Aí eu vi uma boca, né? Um canudo, fazendo aquele joelhinho ali, e de repente estava ali o elevador Lacerda. E aí o Nivaldo Lariu falou, Cal, eu vi aquela charge sua, aquele cartão, adorei, coisa e tal, mas eu demorei de visualizar porque eu achei que era um saxofone. Um abraço para o Nivaldo, para a Janete aí, que é o meu amigo, autor do Dicionário de Baianês. Você já está nessa estrada tem um bom tempo, não é, Cal? Aí, 30 anos. Como é que você enxerga a evolução da arte gráfica, do humor gráfico, melhor dizendo, ao longo dessas décadas? E qual é o papel, na tua opinião, desse tipo de expressão artística nos dias de hoje? Olha, são 30 anos aqui em Salvador. Eu comecei em 88, com 15 anos. Então, assim, eu sou eu nasci praticamente numa redação com 14, 15 anos. Então, todas essas coisas que acontecem hoje, a primeira vez que eu vi um jornalista sentar numa mesa e falar, eu estou meio deprimido, eu estou em depressão. Eu falei, o que é isso? O que provoca? O que é isso? E eu fiquei com aquilo, eu era um adolescente, né? Então, tudo isso, essas informações todas que circulam, que ficam na minha órbita, assim, disparam em mim, em algum momento, alguma ideia. Então, a minha maneira mais básica, assim, fundamental para me expressar é desenhando mesmo, rascunhando. Tanto que nessa exposição eu vou poder mostrar também rascunhos, porque para mim eu acho que o rascunho é fundamental, assim, essa coisa do gestual, né?
E às vezes o artista só pensa naquela coisa finalizada, o pintor e coisa e tal. Então eu acho que mostrar para o público a importância dessa coisa gestual do rascunho, do esboço. É o processo de criação mesmo, né? É o que vem primeiro. Às vezes, tem até, não sei se o Enfio que falava sobre isso, que ele tinha várias ideias e ele ia empilhando aquelas ideias. Então era a maneira dele tirar, né, colocar na fila e depois aparecer aquela que vale a pena. Você citou o Enfio aí. Quem são os seus mestres? De quais fontes você bebeu? Essa é sensacional. Assim. Eu tenho o Ziraldo primeiro. Ziraldo. Tive com ele, eu ligo. Agora ele está bem mais difícil de ser acessado. Mas eu lancei um livro que foi feito em Portugal, meu único livro até então, né? Que é um livro internacional, feito pela Vila Franca de Xira, que é uma cidadezinha perto de Lisboa, e a curadoria do Antônio Antunes, que é um caricaturista fantástico, que aí também poderia encaixar nessas referências que eu tenho, né? Tem o Ziraldo, os irmãos Caruso, o Chico e o Paulo, que Caruso, nos deixou recentemente. É verdade. Eu chorei muito, porque é um grande amigo meu, né? O Chico e o Paulo também. Mineiros o Enfio, também, né? Mineiros? Chico não, o Chico e o Paulo são de São Paulo. São de São Paulo. Mineiro é o Ziraldo, né? Mineirão, Ziraldo. Ziraldo que é mineiro. Mas o Ziraldo é cruzeirense. Então eu falei, tinha que ter alguma coisa errada. Tanto que eu tô até usando isso aqui para uma questão de homenagear o Agora, Cal, esse colete aqui, a gente associa muito a ilustração na imprensa ao humor. Normalmente vocês pegam mais por aí. E tem, além de você, tem figuras muito talentosas aqui fazendo ilustração, mas às vezes também você é tocado e a pauta vai em outra direção. Às vezes algum assunto que choca muito, isso também vai. É mais difícil fazer humor ou tratar de uma pauta mais séria, de algum assunto mais pesado na hora de fazer uma ilustração? E você já fez numa e noutra frente coisas muito legais, né? Às vezes você tem que tomar um certo, não sei se é cuidado, mas você vai se deparar com algumas coisas do noticiário que te deixam meio rabugento, talvez. Tem uma certa acidez demais. Então, para não se transformar num cartunista rabugento, porque a vida da gente já é né, o tempo inteiro você vai ali, as coisas boas, as coisas ruins, no final do dia você vê que o pessoal, às vezes da internet agora, com essa coisa invasiva, noticia mais o que é ruim. Sim. Então, acho que aí tem que ter uma dosagem aí, entendeu? Tipo, você vai falar, por exemplo, dessa coisa da situação do feminicídio, por exemplo. É um assunto que eu tenho vergonha como homem, entendeu? Eu fico falando com minha esposa, eu tenho, sabe... Como é que eu poderia interagir e denunciar essa situação? Sem parecer que você está brincando com um assunto seríssimo, né? Então, aí você vai lá e usa um pouco desse meio termo, né? De continuar com essa coisa da acidez, né? Do desenho, para também alertar outros homens, né? De que aquilo é uma coisa insana, entendeu? Assim, então, mas o humor tem... às vezes ele consegue tocar ali, bater sabe, na pessoa. De dizer forma. O que a gente não pode escrever, às vezes, então, né? Eu faço muita relação com a metáfora. Às vezes a metáfora, e não deixa de ser, não é? Às vezes uma ilustração não deixa de ser uma metáfora. Ela tem um impacto, às vezes, muito maior do que se você for passar a mesma mensagem da forma mais explícita possível, porque fica muita coisa nas entrelinhas, e aí a percepção talvez até acabe sendo mais efetiva, né? Eu recentemente recusei pela segunda vez um convite para ir para o Irã. Pronto, eu ia te perguntar exatamente... Me passou agora pela cabeça. Isso. Foi difícil, porque a segunda vez o Massoud é o responsável por uma associação de cartunistas lá que eles fazem um trabalho maravilhoso. Assim. E por que você recusou? Porque essa situação do uso do véu, do hijab, né? Hijab. O que acontece? Eu tenho amigas cartunistas no Irã, né? E aí, elas em contato, principalmente com a Letícia, que é minha esposa, elas falaram, olha, o Cal é um cara muito conhecido aqui em Teherã, aqui no Irã, e eu acho que se ele for, pode causar, por exemplo, um ruído até, para quem está querendo resistir, dizer para o outro lado, para o mundo, que aquilo ali ainda continua com muita virulência, assim, brutal. Muita assim. castração. Né? Os jornalistas estão presos, criativo, né? Outros estão sendo executados, né? Tem esse caso da Amine, né? Que foi brutalmente
né, assassinada porque eu estava usando incorretamente o véu. Então eu pensei, quando você vai numa viagem, você vai num país desse desconhecido, muitas autoridades aparecem do seu lado e vão querer tirar foto. E você sabe como que é hoje essa coisa da internet. E aí eu pensei, olha, eu não vou nessa, porque você não fala a língua dos caras, entendeu? Foi uma opção minha, eu expliquei para ele que esse era um dos motivos e o outro porque eu estava preparando essa exposição aqui dos 30 anos lá na Caixa Cultural. Então, mas eu ia te perguntar sobre isso, sobre posição política, né? Às vezes, para nós jornalistas de texto é mais complicado, tem gente que cobra muito a gente, aquela fantasia da isenção, da imparcialidade, etc. Isso é muito discutido entre nós. Agora, no teu caso, você tem um pé no jornalismo, mas um pé nas artes gráficas, enfim, aí você tem que ter mesmo a cabeça completamente solta e sem amarras. Aqui, nos anos recentes, se discutiu muito sobre liberdade de expressão, tá? Muita discussão agora também, mas a gente teve um episódio que envolveu um ilustrador também de nome nacional, que foi o Aroeira, naquela charge que repercutiu um bocado também, né? Quando essa borduna chega e toca você, eu vou te trazer também uma lembrança incômoda, que foi uma charge que você fez sobre um episódio que envolvia a atuação da Caixa Econômica na ajuda emergencial, etc. A gente conversou na época, aquilo deu... E você foi cobrado por outro lado, né? Pelo outro espectro ideológico. O pessoal da extrema esquerda que uma charge que sugeria que a Caixa estava dormindo no ponto, lenta demais. Pois é. O que acontece? Essa coisa... Primeiro eu vou falar do Aroeira. Não sei quanto tempo eu tenho aqui. Fica à vontade. Tem tempo. O caso do Aroeira, por exemplo, foi um caso... O Aroeira é conterrâneo meu. É mineiro, né? Muito meu amigo, e ele está hoje no olho do furacão, digamos assim, né? Pelo menos estava até o ano passado, porque ele era oposição mesmo, né? Então rolou essa coisa da charge dele que ele fez sobre a invasão dos apoiadores do antigo presidente, que invadiram um hospital e querendo tirar um paciente ou filmar para saber se estava sendo devidamente, tinha aquela coisa da Covid. Estava morrendo por Covid, não, aquela polêmica, né? Que era só um drama, os números eram absurdos, então eles foram lá, alguém instigou os apoiadores para irem lá. E ele fez uma charge sobre isso, que aquilo era uma forma de fascismo, de nazismo, e aí ele foi execrado, inclusive por outros cartunistas que fazem humor mais alinhado à direita. Eu tive que escolher o lado. Acabou para mim, até então eu tive uma escola, que não tem escola de cartoon no Brasil, infelizmente, poderia até ter. Se aprende fazendo, tanto que existe uma diferença entre charge, cartoon e caricatura, né? Para algumas pessoas que não sabem, desconhecem. Então, eu tive que refazer essa minha reflexão sobre posicionamento. E naquele momento eu achei melhor você escolher um lado, né? E eu escolhi o lado que hoje está no poder, né? E que hoje também me causa uma sensação que eu tenho também que em algum momento contestar. Botar o dedo na ferida. Alguns momentos. Aí eu vou ser questionado como fui no caso da Caixa, que aí eu entro nisso aí. Que foi um desenho que eu fiz porque eu estava em BH, passando um tempo com a minha família, que é de lá, durante a pandemia. E aquilo me chamava a atenção, na verdade, aquilo que eu falo, as filas que se formaram, tanto em BH como aqui. E eu ligava a televisão, quando eu voltei para cá, por uma passagem para ver o meu estúdio, para ver a casa e coisa e tal, e vi o noticiário o tempo inteiro, né, evidenciando aquilo que era uma aberração. As pessoas, crianças, pessoas idosas na fila de uma coisa que é desorganização. Eu acho que o sistema é assim, ele é cruel com isso. E poderia ter sido resolvido de alguma forma, com planejamento, usando a tecnologia, enfim. E eu vi aquilo aqui também. E aqui pior porque um sol que bate, né? Inclemente. Desumano quase. Desumano, na verdade. E aí eu fiz uma charge que era um bicho preguiça lá, e eu espero que as pessoas hoje estejam com mais paciência e mais tolerância para entender aquele desenho, que aquilo na verdade era o governo, né? Que não possibilitou... Não eram os funcionários bancários da Caixa. Isso foi uma tremenda incoerência. Imagina, você fala, não se aglomere, a mensagem no mundo inteiro, e de repente as pessoas aglomeradas perceberam o básico, que era o seguro. Então, para mim, aquilo ali, doeu no muito. No caso, quem tomou as dores foram o pessoal. Os funcionários da Caixa, que né? eu cheguei a tentar me explicar para todos eles. Apareceram pessoas falando, olha, eu trabalho mais de 30 anos na instituição, né, no caso, né, no banco, e, pô,
isso aí me ofende, porque eu não sou assim. A estrutura é que, né, tá sendo sucateada, digamos assim. Nosso tempo já está chegando ao fim, né, Cal? Faz parte. Vamos, normal, só para fechar, reforçar a exposição que começa hoje, a arte e o humor gráfico de Cal Gomes, 30 anos de Bahia, é na Caixa Cultural Salvador, não é? A partir das 7 da noite, a abertura da exposição vai até o dia 13 de dezembro, é isso? Visitação a partir de amanhã, a abertura é hoje, de amanhã para todo mundo. Até o dia 4 de fevereiro. De terça a domingo, das 9 às 5h30 da tarde. Livre para todos os públicos, entrada gratuita. Aproveite e convide o público, então, para... Eu só queria deixar claro que é o seguinte, eu sou cliente do banco, né? Tenho, inclusive, financiamento, etc. Tem pessoas que eu admiro muito lá. E eu acho que isso aí faz parte dessa coisa democrática. E depois eu fiz até um desenho mostrando que, na verdade, aquele bicho preguiça estava lá no Paulo Guedes, que era o antigo presidente, né? E eu acho que é isso aí. Eu acho que as pessoas têm que aprender a olhar o desenho de uma maneira sem essa coisa muito pessoal. Agradecer aberta, o espaço aqui do Isso é Bahia. Quero voltar uma próxima vez, se vocês me convidarem. Você já reparou que tem desenhos seus espalhados aí pela... Eu vi um desenho da Daniela Mercury na frente. Eu perguntei se ela já tinha visto. Volta e meia a gente abre aqui a página do jornal, comenta, mostra. É verdade, também. Não raro você tá nas nossas rodas aqui. E vai ser legal encontrar os amigos das antigas lá e celebrar isso aí. Rir um pouquinho, né? Essa coisa da ginga. Bahia tá no meu coração. Só não consegui ainda ser torcedor, assim, de comprar camiseta do Bahia, mas quem sabe uma hora, ou do Vitória também. Cal, ou do Vitória. Um abraço, muito obrigado, sucesso para você e conte sempre com a gente aqui. A gente vai estar sempre comentando suas charges aqui, tenha certeza disso. Maravilha. Valeu, um abraço forte, Jefferson. Tudo de bom. 8h51 aqui na Tarde FM.